Boa noite, gente. Aqui quem fala é a Ludmila, a criadora e uma das administradoras do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Queria dizer que é uma grande honra estar aqui participando com vocês do painel Resistência Brasileira em Nova York. Muito feliz pelo convite. Vou responder algumas perguntas que eu acredito que todos vocês estão curiosos para saber mais sobre o nosso grupo. Como são muitas perguntas, eu vou ser ajudada pela minha querida amiga Jocelina, que está aqui comigo na minha frente, e ela vai ler as perguntas e eu vou procurar responder de uma forma breve para que não se estenda muito aí e vocês possam estar fazendo esse grande evento esta noite, tá bom? Vamos lá, Jocelina, manda. Vamos lá. Primeira pergunta: como surgiu a ideia de fazer um grupo e qual é a história por trás do grupo? Na verdade, essa militância de rede social era uma coisa que você via em várias pessoas, né? E observando, né, essa militância, esses questionamentos, a própria indignação das pessoas, né, principalmente no Facebook, conversando com uma amiga, né, a minha querida Rosa Lima, em uma noite, né, a noite do dia 29 de agosto, nós começamos a questionar, né, o que é que nós poderíamos fazer enquanto sociedade para, de alguma forma, estar alertando a população dos perigos que essa candidatura poderia representar no Brasil. E como ele estava crescendo nas pesquisas, né, surtiu um alerta, né, um alerta de que algo deveria ser feito antes de que ele fosse eleito. E eu conversei com a minha querida no dia 29, à noite, só que a minha amiga, ela era uma pessoa um pouco prudente. E nós começamos a pensar de fazer uma manifestação de rua, fazer alguma coisa. E eu dei a ideia a ela, por que a gente não faz um grupo no Facebook? E através desse grupo a gente vai alcançar, né, as mulheres, a sociedade e tentar organizar alguma coisa. Só que essa minha amiga, ela é uma pessoa muito prudente, bem diferente de mim, que sou uma pessoa extremamente impulsiva. E na manhã seguinte eu acordei já com a ideia do grupo. Provavelmente eu nem tenha dormido, eu tenha passado a noite remoendo isso. E aí eu fiz o grupo no dia 30 de agosto desse ano, às 6h25 da manhã exatas, e fui adicionando minhas amigas, né? Primeiramente as amigas mais próximas, e assim ia mandando mensagem para elas inbox, né? Dizendo, olha, amigas, fiz o grupo. O grupo já nasceu exclusivo para mulheres, tá? Ele não houve modificação. Já nasceu para ser exclusivo para mulheres. E aí fomos adicionando umas às outras, as amigas, amigas que moram em outras cidades, amigas que moram fora do Brasil, como vocês. E o grupo foi crescendo. Nas primeiras 48 horas, eu fiquei assustada, porque eu vi que a adesão tinha sido muito grande. E nós chegamos a ter 6.000 mulheres já nas primeiras 48 horas. E aí nós percebemos que tínhamos realmente uma carência, né? Uma carência da mulher brasileira debater sobre política, um espaço democrático, um espaço seguro, onde elas pudessem falar suas ideias, os seus anseios, as suas frustrações, os seus medos. E o grupo acabou servindo como uma luva, né, por conta da carência desses espaços de debate. E acredito que essa tenha sido a principal motivação para muitas entrarem. Porque até então, os homens, eles infelizmente, alguns conscientemente, outros não, eles provocam o famoso mansplain, né? E eles costumam nos cortar no debate. Então, não temos muito acesso a poder debater sobre política, e o grupo serviu justamente para esse propósito. Segunda pergunta: como funciona o grupo? Como se organizam? E como lidaram com as falhas de segurança no Facebook? O grupo, ele está funcionando da seguinte forma: nós temos 10 administradoras, né, incluindo eu, e essas administradoras, elas possuem equipes de trabalho, né, um trabalho voluntário, totalmente voluntário. Elas estão se doando o seu tempo, abdicando às vezes de horas, né, com a família, horas de lazer. E cada uma dessas administradoras tem uma equipe que varia de 6 até 30 mulheres. E assim a gente dividiu as tarefas, né? Temos uma equipe que faz a parte de produção gráfica, que é quem faz aquela comunicação
cards, algumas coisas que nós precisamos estar publicando no grupo. Temos o setor de comunicação, né, assessoria de comunicação, temos um setor jurídico, temos um setor que faz a aprovação dos posts, temos o setor que faz a verificação das denúncias, né, porque nós temos algumas denúncias de pessoas que estão infiltradas no grupo. Temos um outro setor que cuida da verificação dos posts fixos. Nós tivemos que colocar alguns posts para poder, na época do primeiro turno, né, cada candidato tinha o seu post fixo, e lá era onde podiam fazer a campanha, poder divulgar material, programa de governo, né, dentre outras coisas. Então, tivemos que estruturar o grupo com essas 10 equipes de trabalho, que são muito importantes. Sem essas equipes de trabalho, seria inviável a gente manter o funcionamento, porque hoje nós temos 3,6 milhões de participantes. Nós costumamos usar o termo, que é estranho para algumas pessoas, membras, porque no português não existe, né? Mas nós pedimos licença, né, para adotar esse neologismo, até para servir como evidenciamento do que o grupo é exclusivo para mulheres, e também uma crítica, né? Uma crítica ao machismo da língua portuguesa, né? Então, adotamos essa expressão. Para algumas pessoas pode parecer estranho, e eu vou utilizar ela muitas vezes aqui, tá? Durante essas respostas. Terceira pergunta. Como você percebe o engajamento das pessoas no grupo? Qual é o perfil das mulheres que procuram o grupo? Nossa, eu percebo o engajamento como realmente um espaço para o debate, porque até então, antes de fazer o grupo, eu fiz uma pequena pesquisa no Facebook, né, para saber se já haviam outros grupos, né, de proposta parecida, e para minha surpresa não tinha, né, tinha apenas um único grupo que ele era contrário, né, ao candidato que hoje já está eleito. Mas era um grupo bem variado. Eles não tinham um debate mais aprofundado, e por não haver essa questão de diferenciar, né, as pessoas que iam estar fazendo parte, a gente percebe que as mulheres, elas são um pouco tímidas, né, para falar de política. E eu não as culpo por isso. São anos de silenciamento, né? Anos, séculos de patriarcado, séculos de mulheres sem conseguir debater política. São séculos de homens que acham que a gente não gosta de política, que a gente não entende de política, e de que política não é coisa de mulher. Então, o grupo, ele serviu justamente para ser esse palco para o debate. E muitas dessas mulheres nunca antes nas suas vidas havia falado de política. E aí nosso público é o mais variado possível, é um grupo totalmente heterogêneo. Temos mulheres das mais variadas profissões, né? Desde publicitárias como eu, a servidoras públicas, advogadas, donas de casa, diaristas, professoras, defensoras públicas, juízas, esposas de militares, estudantes, muitas estudantes. E as idades já identificamos desde a idade mínima, né, que é permitida ter perfil no Facebook, eu não sei se é 14, se é 15 anos, me desculpa agora, eu não sei qual é a idade mínima, até temos no grupo senhoras de 88 anos, 89 anos, que já nem eram obrigadas mais a votar e fizeram questão de publicar isso no grupo. Olha, eu não sou obrigada a votar, mas eu estou indo votar porque eu tenho que defender a democracia. Então, por haver tantas mulheres variadas, de profissões variadas, de classes sociais variadas, tá? Tem pessoas de classes mais baixas, pessoas de classes mais altas. Então, é tudo muito variado, muito variado. E isso é a nossa riqueza, né, de verdade, porque como o nosso mote era ele não, então não havia uma discriminação. Temos mulheres que são de esquerda, mulheres que são de direita, mulheres que declararam voto no Amoedo, no Alckmin, na Vera, no Boulos, no Haddad, no Ciro.
tínhamos mulheres de todos os partidos políticos, inclusive militantes, né? Militantes de movimentos sociais, mulheres que são completamente apartidárias, anarquistas, né? Como eu também, que me considero uma pessoa anarquista. Então, o grupo, ele conseguiu expressar, de uma certa forma, a diversidade, né? A diversidade do pensamento político, porque nós estávamos um pouco meio aprisionados nessa questão de você ter que se colocar, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou feminista, não sou feminista. Então o grupo, ele abandonou, né? Abandonou essas nomenclaturas, abandonou esse determinismo de que você tem que pertencer a alguma coisa para você lutar por um ideal, e não é verdade. Você pode ser uma pessoa de direita, uma pessoa de esquerda, uma pessoa de qualquer viés partidário, porque o grupo, ele é apartidário, né? Não levantamos bandeira de nenhum candidato, não defendemos nenhum partido político e, ao mesmo tempo, defendemos todos, né? Porque quando você luta pela democracia, você está lutando pelo direito de escolha de cada um. Então, cada uma que escolha o que acha que é melhor para si e, enquanto mulheres, né, nós precisamos lutar pelos nossos direitos. Então, a principal bandeira do grupo era: vamos focar no que nos une, não no que nos separa. E o que nos une enquanto mulheres é a gente saber que a gente vive em uma sociedade machista, patriarcal, e que alguns dos nossos governantes, eles não estão preocupados em diminuir essas desigualdades, em criar políticas públicas que possam melhorar a vida das mulheres, né? A questão da creche comunitária e vários outros aspectos. Então, o grupo, ele é rico por isso, justamente por aceitar todos os tipos de mulheres e de dar oportunidade a essas mulheres que nunca antes haviam falado de política, e hoje elas falam de política, elas se sentem representadas, elas sentem que tem voz ativa no grupo, elas sentem que tem a oportunidade de falar os seus sentimentos, os seus anseios. Existe a questão da conscientização coletiva também. A gente percebe que, como existem algumas mulheres mais politizadas no grupo, então elas estão tendo sempre esse cuidado de estar compartilhando informação. Então o grupo é uma fonte de informação, um convívio, né, e um apoio. Ele acaba sendo um grupo de apoio mútuo entre mulheres. Nessa mesma ordem, então significa dizer que essas mulheres, elas buscam... O que é que essas mulheres buscam no grupo, Ludmila? Nessa mesma lógica do perfil? Exatamente, elas buscam ter um espaço democrático, seguro, onde elas possam ter voz, onde elas possam expor as suas opiniões, onde elas possam ter apoio também, né? Porque é muito importante. Tivemos uma membra que ela era esposa de militar, e ela compartilhou lá no grupo que ela estava muito triste, porque por ela conviver com uma pessoa que tem uma forma um pouco mais autoritária de ser, e ela não tinha com quem conversar. Né? Ela não podia conversar com o esposo, não podia... às vezes o meio social de que ela vivia eram de pessoas mais militarizadas. E o grupo serviu como um único lugar onde ela conseguia debater, onde ela poderia dizer: olha, eu não concordo com essa candidatura. E o voto é secreto, né? Então, elas não são obrigadas a votar em quem alguém tá direcionando. E o grupo possibilitou isso e deu força para que essa mulher entendesse: você não é obrigada a votar em alguém, porque o seu marido quer que você vote. Então, é um espaço para debate, um espaço onde não há o mansplaining, né? Um espaço onde os homens não cortam a nossa fala, um espaço onde não somos silenciadas. E aí percebemos que isso causa até uma certa ansiedade, porque, por exemplo, estamos tendo um pouco de congestionamento nas publicações. E muitas mulheres ficam muito chateadas, porque elas não estão conseguindo publicar, não estão tendo as publicações aprovadas. E no início a gente ficou um pouco triste pelas broncas que nós recebemos, mas depois a gente parou para refletir. Gente, isso é o reflexo da sociedade. Por muitos anos elas foram silenciadas e agora o único espaço que elas têm para falar é o nosso grupo. Então, quando elas não conseguem publicar, isso causa uma frustração, né? Uma frustração pessoal, um sentimento de: oh, minha voz não está sendo ouvida. Então, o grupo é esse espaço. É o que a gente quer que ele seja, é o que a gente vai batalhar para ele continuar sendo. Espaço democrático para as mulheres poderem debater política, né? E fazer política também. Porque quando você está trocando informações, você está cogitando algo que vai melhorar a sociedade, você está fazendo e praticando política.
Seguindo essa mesma ordem, né, do perfil da sociedade brasileira machista, qual foi a repercussão do grupo no Brasil e como o grupo afetou sua vida? Olha, no Brasil nós tivemos 2 tipos de reações. Primeira reação foi de pessoas que ficaram muito felizes, né? Parabenizaram o trabalho, parabenizaram a forma como a gente estabeleceu o grupo, como a gente oportunizou as mulheres falarem. E um outro lado, que ainda bem que é minoria, de pessoas agressivas, né? Que, vocês são desocupadas, vocês deviam procurar o que fazer. E aí a gente parou para refletir que essas pessoas que estavam dizendo que nós éramos desocupadas por estar conversando sobre política na internet, são pessoas machistas, né? Isso é o reflexo do patriarcado. O Brasil, infelizmente, é um país extremamente machista, o que chega a ser até uma coisa incompreensível, né? Porque eles acreditam, vocês aí fora, né, em outros países, acreditam que o Brasil é um país livre, onde as pessoas podem conviver várias religiões diferentes, várias cores, é um país miscigenado com a cultura. E, na verdade, o Brasil é um país extremamente machista. E agora, com o aumento, né, da chamada bancada evangélica, né, lá no Congresso, estamos vendo que a onda do conservadorismo, né, está crescendo. E o reflexo disso é o machismo, né? Estamos tendo homens no poder que querem fazer política para as mulheres, mas sem falar com as mulheres, né? Sem nos consultar. Então, é isso que nós queremos romper, né? Queremos ser consultadas, ou melhor, não queremos ser consultadas, queremos nós fazermos por nós mesmas, né? Queremos falar de política para as mulheres através de mulheres e não homens, né? Falando pela gente o que a gente pode ou não fazer, o que a gente merece ou não receber, né? E é exemplo disso, né? O nosso candidato eleito, infelizmente, que já se declarou por diversas vezes que mulher deve ganhar menos do que o homem porque engravida, e isso só prova o quanto que a nossa sociedade tem que evoluir. E se nós, mulheres, não tomarmos os espaços de poder e os espaços de debate, não serão os homens que vão ofertar isso pra gente de graça. Nesse contexto, sente medo? Pensou em desistir? Olha, o medo, eu acho que eu não respondi que vocês, a outra pergunta, eu vou emendar com essa, sobre o que mudou na minha vida. Na minha particular, isso eu acho que eu só posso responder por mim, eu vou tentar falar um pouco pelo que eu percebo no grupo. Na minha vida mudou a questão da exposição. Porque até então, eu sou uma pessoa que eu sempre participei de grêmio estudantil, sindicato, eu sou bastante conhecida na minha categoria de trabalho, os movimentos grevistas, mas até então a minha voz estava muito local, né? Muito local. E agora é meio que fiquei conhecida mundialmente, né? E tanto é que vocês aí, né, em Nova York, quiseram que eu desse essa palavrinha. Então, essa exposição, ela acaba atraindo haters, né? E são pessoas que nós não sabemos exatamente quais são as motivações, né? Porque, para mim, pensar alguém perder o seu precioso tempo para ficar criticando, xingando, caluniando alguém na internet é de um extremo mau gosto. Então, essa atração dos haters, os bolsonaristas também, eles são bastante raivosos e eles xingam a gente, eles fazem calúnias. Inclusive, já nos acusaram de ter comprado o grupo Gina Delicada e coisas absurdas, assim, sabe? Fizeram uma devassa na minha vida, eu fui hackeada e perdi meu acesso às redes sociais, perdi meu OneDrive, perdi e-mail de 20 anos que eu tinha e eu tô sem acesso. Então, assim, infelizmente, há pessoas do outro lado, né, que querem perpetuar o de sempre, né, o silenciamento, nós estamos no poder e vocês não têm vez, ou até aquela velha frase que o próprio Inominável usou, né, as minorias têm que se curvar à maioria ou desaparecer. Então, assim, a principal mudança na vida negativa foi essa questão da exposição e da agressividade. A positiva
foi perceber que, como eu falei em algumas entrevistas, eu só acendi o fósforo do barril da indignação coletiva feminina. Então, eu percebi que eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Existem milhares de mulheres que pensam como eu, que sentem como eu, e que nunca tiveram coragem de se colocar, né, se posicionar. Então, ao elas verem o crescimento do grupo, ao elas verem a forma como o grupo era bem visto, né, pela questão do ativismo político, elas também tiveram coragem de se impor, e hoje somos uma legião de mulheres, né, lutadoras, guerreiras, mulheres que querem de alguma forma influenciar a sociedade de forma positiva e de forma revolucionária mesmo. É uma revolução, né? A expressão revolução da primavera não é exagero, né? Não é um exagero. E, por coincidência, né, o grupo começou no finalzinho de agosto e início de setembro coincidiu, de fato, com a primavera. Então, é uma revolução de mulheres, e o que nos diferencia dos homens é justamente o discurso, né? Nós temos um discurso totalmente da tolerância, do amor, do respeito, da fraternidade. É uma forma de ser mulher, né? Nós mulheres realmente nós somos diferentes, né? Não sei se é porque temos tantos hormônios, se tem a questão da maternidade, né? A mulher, ela é diferente. Ela faz a política, ela é diferente, e não queremos ser melhor do que os homens, não queremos dominar os homens, não queremos excluir os homens da política, queremos só o nosso espaço, né? Só o nosso espaço, que não temos. E em relação às outras meninas, o que elas me relataram que mudou na vida delas foi exatamente a coragem. Porque até então, muitas delas nunca tiveram coragem de dizer: não, eu não quero, eu não aceito, não faça desse jeito. E hoje elas criaram coragem para denunciar assédio sexual, para denunciar abuso sexual, para conversar com seu parceiro e dizer: olha, eu não gosto quando você faz isso que você está fazendo é machismo. Então, muitas talvez não tinham consciência do regime de opressão que viviam, né? Achava que era normal, né? O machismo faz isso com a gente. Ele nos educa de uma forma de que a gente acha normal a gente ser oprimida, e não é normal. Então, acho que a principal mudança para as outras foi essa, coragem. É o que elas sempre me falam. Ludmila, vendo você ter coragem, eu comecei a ter coragem também. Então, é essa divisão e essa troca, né? O divisor de águas. Antes do grupo, muitas não tinham coragem de se impor mesmo e dizer: esse é o meu direito, você não pode ir contra o meu direito. E agora o divisor de águas, após o grupo, as mulheres: não, eu não vou permitir você fazer o que eu não quero. E por haverem várias mulheres juntas, sempre compartilhando conteúdo, conversando, uma apoia a outra, né? Uma dá força para a outra. E aquela velha expressão, né? Ninguém solta a mão de ninguém, que foi muito bem aplicado no nosso grupo. Bom, e agora, Lu, passaram as eleições, quais os planos para o grupo? E como nós, mulheres no exterior, podemos ajudar na causa? Olha, é uma pergunta difícil essa, mas eu vou tentar dar algumas ideias. Em relação ao grupo, primeira coisa, após as eleições, nós percebemos que a nossa capacidade de organização é muito grande, né? E a nossa força também. E existe todo esse reconhecimento da imprensa nacional, principalmente da imprensa internacional, que nos encara como, de fato, agentes transformadoras, né? Nós somos agentes transformadoras, né? Agentes da comunicação, porque a internet é uma mídia, né? Então, nós invadimos a mídia, a internet, conquistamos o nosso espaço e não vamos abrir mão disso. Só que sabemos que existem outros aspectos da sociedade que a gente pode também estar contribuindo. Então, é bem possível, né? Estamos discutindo isso já há alguns dias, que existem 3 possibilidades para a gente formalizar o grupo, né? Não é abrir mão do grupo da internet, mas começar a atuar fora da internet. Então, existe uma pretensão de que a gente possa fundar uma ONG, né? Uma organização não governamental, uma associação ou até, quem sabe, um partido político. Porque nós vimos que onde, né, as decisões ocorrem lá dentro da política e a gente não pode ficar fora dela. Inclusive, tenho que parabenizar, né, vocês aí nos Estados Unidos,
maravilhosos, maravilhosas, elegeram mulheres batalhadoras, guerreiras, né? E a bancada democrata conseguiu a sua grande maioria. E vocês elegeram mulheres de descendência indígena, descendência árabe, descendência árabe, né? Descendência muçulmana. Então, assim, isso é fantástico, porque é justamente essa diversidade que a gente precisa na política. A gente precisa ter grupos diferentes, porque nós somos, né, plural, né? Pluricultural. Então, temos que ter grupos diferentes na política. A política não pode só ser feita por homens brancos heterossexuais, né? Precisamos ter as pessoas LGBTQ também para defender a pauta deles. Precisamos ter mulheres, precisamos ter pessoas negras para estar defendendo a pauta, né, contra o racismo, contra a discriminação. Temos que ter pessoas com deficiência, porque eles são verdadeiros pessoas invisíveis na sociedade, né? Elas são pessoas que existem, mas que a sociedade quer esconder. Fingem que elas não existem e não se pensam políticas públicas que possam abraçar todas essas pessoas. Então, foi fantástico o que vocês fizeram. Foi um verdadeiro incentivo pra gente, quando a gente viu o tanto que vocês conseguiram aí de eleger mulheres maravilhosas. A gente, opa, peraí. E aqui no Brasil vão fazer o quê? Né? Então, estamos totalmente motivadas pelo que vocês fizeram aí, né? E você vê uma troca, foi como eu disse. Nós criamos um grupo que contaminou as mulheres ao redor do mundo, inclusive mulheres não brasileiras que estão lá no grupo e que estão dizendo, olha, eu estou criando um grupo na Itália, eu estou criando um grupo na Inglaterra, eu estou criando um grupo na Espanha, e assim vai. Então, é uma troca. E agora, motivadas, assistindo o que vocês fizeram aí, nós estamos motivadas para fazer o mesmo aqui também. Queremos ter mulheres dentro da política, de forma, né, organizada. E o caminho pode ser esse, né? Essa decisão não é minha, ela não me cabe. É uma decisão que vai ser construída de forma coletiva, né? Através de produções de enquetes no grupo, de conversas. Então, estamos querendo amadurecer essa ideia, né, da ONG, da associação, ou do partido político, ou dos três também ao mesmo tempo, quem sabe, né? E o que é que vocês no exterior podem fazer? É o que vocês já estão fazendo. Precisam se manter organizadas, vocês precisam manter focadas na união, porque nós sabemos, somos mulheres diferentes, que queremos coisas diferentes. Então, se cada um começa a focar na diferença, a gente vai se desunir. Então, nós temos que nos manter unidas, né? Focar nas semelhanças, né? Foca no que une. O que separa a gente discute com calma, com respeito, né? Com amor, o estilo mulher de ser, né? E se mantenham dessa forma, se mantenham unidas, participem ativamente da política, né? Procurem escolher bons representantes, né? E de preferência do nosso sexo feminino, né? Por que não? Isso mesmo. Ludmila, deixa uma mensagem para a comunidade brasileira no exterior e teça suas considerações finais. Oh, minhas queridas, agora eu vou falar diretamente para as mulheres que estão me ouvindo. É uma imensa honra estar aqui falando com vocês. Eu acho que o caminho é exatamente o que estamos fazendo. Isso que estamos fazendo é uma coisa inédita na história mundial. Nunca antes tantas mulheres resolveram se unir em prol de uma causa. Nós sabemos que nas eleições de Trump, aí nos Estados Unidos, algumas mulheres, né, se mobilizaram, fizeram um movimento, mas não foi algo que incendiou de uma forma tão grande como a gente conseguiu aqui no Brasil. E saibam que vocês foram nossa inspiração também, né? Meio que um movimento vai, né, influenciando o outro. E estamos preocupadas com o avanço do fascismo em todo mundo, né? Estamos muito preocupadas. Próximo ano tem eleições na Argentina e nós estamos preocupadas porque eles têm um candidato fascista lá também. E as nossas irmãs argentinas
precisam, né, se unir também e se organizar para que elas possam ter um candidato eleito que seja bom para todos e para todas, principalmente, porque a nossa sociedade, ela é machista, ela é racista, ela é excludente. Nós temos muito que lutar ainda, muito. É muito triste, em pleno século XXI, a gente ainda está discutindo assuntos que já deveriam ter sido superados há muito tempo. Né? A gente discutir violência doméstica, a gente discutir estupro, né? A gente discutir ainda se uma mulher mereceu ou não ser estuprada por conta da roupa que ela estava usando. Né? Então, a luta é muito grande, nada nos vai ser dado de graça, tenha certeza. Os direitos que nós temos hoje, eles foram conquistados através do sangue, do suor e das lágrimas de muitas pessoas, e principalmente de muitas mulheres. Né? O movimento feminista, ele cresceu muito consideravelmente, né, através da Revolução Francesa, da Revolução aí nos Estados Unidos. O 8 de março, ele precisa ser lembrado enquanto uma marca, né, uma data que marca luta, né, que marca um sofrimento coletivo, né, que foram as mulheres que morreram no incêndio, mas que marca também que nós mulheres, nós não vamos nos calar. Então, não podemos nos calar de forma nenhuma. A sociedade vai tentar nos calar a todo momento, como já tenta, né? Através de medir o tamanho da nossa roupa, para dizer que devemos ou não ser respeitadas, para medir os nossos direitos, né? Em relação ao nosso próprio corpo. Tem a questão do patriarcado, que obriga que as mulheres tenham total controle sobre as tarefas domésticas e o cuidado das crianças, e aos homens é permitido sonhar, é permitido estudar o que querem, brincar com o brinquedo que querem, usar a roupa que querem, fazer o que querem. Então, a gente tem que se lembrar disso, se lembrar primeiro que nós somos mulheres, e quando a gente nasce mulher, não tem opção, tem que lutar, né? Não tem outra opção. A gente já nasce lutando desde pequenininha. Quando a gente quer brincar de bola, né, e alguém vai lá e diz, mas isso não é coisa de menina. Né? A gente quer brincar com um brinquedo de um menino, que é mais... Os brinquedos dos meninos são muito mais legais que os brinquedos das meninas. E as meninas têm que ouvir, porque isso é coisa de menino. Isso é coisa de menina. Então, cabe a gente também construir um mundo diferente, né? Cabe a gente começar a educar as crianças, né, a que... Essa que é a verdadeira ideologia de gênero, né? Eles criticam que falar sobre homossexualidade, transexualidade e outras questões de orientação sexual e gênero, eles dizem que é ideologia de gênero. Isso é uma grande mentira. A ideologia de gênero verdadeira que existe é essa coisa de feminino e masculino. Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Mulher não faz isso. Ou como eles educam as mulheres a satisfazer os homens, a satisfazer as vontades, a estarem sempre bonitas, magras, lindas, à disposição. Porque se você não fizer isso, outra mulher vai lá e vai fazer no seu lugar. Então, na verdade, a gente tem que romper essa estrutura machista, sempre bater na mesma tecla, porque não existe isso de que nós, mulheres, temos que satisfazer a vontade dos homens. Na verdade, homens e mulheres, né, têm que satisfazer as vontades uns dos outros, né? Nós temos que viver num clima de respeito, de união, de amizade e de companheirismo, né? Então, cabe a gente identificar o sistema opressor que a gente vive e combater. Né, combater com coragem e principalmente com amor, porque só o amor é capaz de revolucionar a sociedade, né? O amor é a verdadeira revolução, tá? Muito obrigada por tudo. Eu espero que eu tenha passado algumas informações a respeito do grupo, a respeito do nosso pensamento. Estamos à disposição de vocês para o que mais vocês precisarem. E agora, falando com os homens aqui presentes, por favor, não nos entendam
como estamos querendo ser oposição a vocês, ou porque nós, como alguns homens pensam que feminista odeia homem, que feminista não gosta de homem. Não entendam desse jeito. Vocês precisam reconhecer os privilégios que vocês têm só pelo simples fato de serem homens. E a gente sabe que, às vezes, reconhecer privilégios é abrir mão de algumas coisas. Então, é começar a enxergar a sua esposa, a sua namorada, a sua filha, a sua mãe como um ser humano igual a você, que tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, agora, pedindo aos homens, né? Precisamos de vocês nessa luta, porque só as mulheres sozinhas, elas não serão capazes de mudar a sociedade. E vocês também são vítimas da opressão do machismo, né? Claro que nós somos o principal alvo, né? Somos as principais prejudicadas, mas uma sociedade igualitária vai ser melhor para todo mundo, tá? Então, não nos entendam como adversárias, porque, na verdade, queremos uma sociedade melhor para todos e para todas, né? E uma sociedade melhor também para as pessoas LGBTQ, né? Para os indígenas, para os quilombolas, para as demais minorias que também sofrem a opressão de candidaturas fascistas, como infelizmente agora nós temos eleito tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Vocês sabem de que eu estou falando. Então, vamos lutar pela liberdade, pela fraternidade e pelo amor, que só o amor é capaz de revolucionar, tá bom? Um beijo a todos vocês, a todas vocês. Tenham uma grande noite, um grande evento. Quero acompanhar mais de perto e estamos aqui à disposição, tá bom? Um grande beijo. Beijo de Salvador, Bahia. Se um dia vierem aqui, avisem. Vai ser um prazer encontrar vocês, tá bom? Tchau.